Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do mercado do boi, acompanhando essa tendência que a gente tem visto aí de pressão nas cotações. Os frigoríficos têm tentado impor preços menores aí para a arroba do boi gordo. Tem uma queda de braços com os pecuaristas, muitos não estão aceitando os novos patamares de preços, mas o fato é que essa pressão tem acontecido e, claro, a gente quer saber se essa pressão se justifica, quais são os motivos e qual é o real momento aí para a precificação da arroba e para entender como é que está essa relação, principalmente com a carne produzida. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Está aqui já o Tiago com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nos ajudando a entender esse mercado. O mercado que a gente tem visto se transformando aí numa queda de braços mesmo entre frigoríficos e pecuaristas. Por enquanto, pecuaristas resistindo ou evitando pelo menos uma oferta maciça aí de animais, mas frigoríficos tentando impor novos patamares de preços menores aí para a arroba do boi gordo, Thiago. Queria que você contextualizasse para a gente o que está acontecendo no mercado nesse momento. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Bom falar contigo novamente. Todos os amigos aí, Notícias Agrícolas. É sempre importante esse momento vamos dizer, da reflexão, né? Do bate-papo sobre o mercado pecuário. E você pontuou bastante coisa aí interessante para a gente começar essa prosa, né? Essa conversa, porque a gente vem observando aí nos últimos anos, né? E se a gente fizer vamos dizer assim, uma retrospectiva. A gente vai pensar para frente, lógico, né? O que o nosso ouvinte aí, né, o telespectador quer saber, quer ouvir, mas eu tenho uma redução natural, né, de preços, isso é perceptível pelo produtor. Arroba, ela começa o ano em média R$ 325, vou colocar aqui em São Paulo, né? Fecha basicamente o mês de fevereiro em média 320, já no final de fevereiro beirando, ficando entre 315 e 310. E começa agora março nesse patamar de preço, né? A gente está falando aí, o CPEA nos últimos dias de março realmente recuou, dado todo esse cenário aí já mais morno, mais lento em termos de negociações antes do carnaval, deu uma melhorada nos últimos 2 dias da semana passada, quinta e sexta, né? Subindo um pouco, chegando a 311,65 e ontem 311,45, né? Reflexo dessa queda de braço que você mencionou. De um lado, eu tenho o pecuarista, ó, claro, ele vê o aumento de custos, ele vê, obviamente, o tradicional cenário do boi gordo, a- pressionado pela safra, né? Tradicionalmente, ele tem uma oscilação muito grande de preço nos primeiros meses do ano, no primeiro semestre. Então, também tentando buscar essa melhor condição de venda. E aí eu tenho uma queda do boi gordo, algo em torno aí dos seus 4,31%, pegando média de março, considerando até ontem, em relação a janeiro. E aí, por outro lado, eu tenho o frigorífico que é, tem esses dois cenários onde que ele vai comprar a carne e vai vender, seja para comprar, perdão, o boi e vai vender a carne, seja no mercado interno, seja no mercado externo. E analisando os preços, né, para a gente começar essa discussão do mercado interno, primeiramente, a gente tem que a carne, né, ela recuou, a carcaça casada bovina, sempre de novo, mesma comparação, comparando março e comparando janeiro. Ela recuou 5,68. Então, numa primeira comparação, eu tenho que a carne caiu mais do que o boi. Algo em torno, sim, arredondando, algo em torno de 1% a mais a carne caiu. Então, a carne que lá em fevereiro chegou a ser negociada até 340, né, 339,90 a arroba, hoje ela é negociada no patamar de 326, 328, aqui em São Paulo. Isso faz com que, obviamente, encurte margens, encurte o que a gente chama muitas vezes do spread, né? Essa mudança, né? Eu comprar o boi e vender a carne. Eu estou pensando no mercado doméstico, tá? E eu tenho o mercado externo. Se a gente olhar o mercado externo e analisar o nosso grande comprador, muitos vão falar, o mercado externo ele vem melhorando. Sim, a gente exportou total.
algo em torno de 217 mil toneladas em fevereiro, 10 mil toneladas a mais que em janeiro. Mas, por outro lado, a gente exportou 228 mil toneladas em dezembro. Mas o que chama atenção é quando a gente olha o preço, né? A China, ela termina fevereiro pagando 4 dólares e 83 centos o quilo, frente a 4,92 em janeiro. Então, reduziu 9 centavos que seja, e representa algo em torno de 1,9, 2% de queda. Ao passo que os outros países, também pegar a média de exportação brasileira, ela caiu de 4,82 em janeiro para 4,79 dólares por quilograma. Então caiu algo em torno de 0,7%. Então eu tenho o nosso maior comprador também negociando ou também precificando menos a carne. E aí eu tenho, obviamente, a indústria que tem a matéria-prima boi e ela tem que, obviamente, escalonar, tem que colocar essa carne para pelo menos garantir a margem dela. Então a gente sim, sente sim essa margem, esse spread, obviamente mais apertado. Então, para a gente até entender um pouquinho essa dinâmica, tá, do que vem acontecendo, tem dia que o preço sobe um pouco, é claro, completando escala, padrões de animais um pouco melhores recebendo mais pelo preço. Por outro lado, a gente tem o mercado interno, o atacado, que ele vem pressionado, e eu tenho o mercado externo que começa, né? Os números são até interessantes em março, mas até então ele vinha um pouco mais pressionado. Então, esse é o cenário dessa queda de braço, desse jogo, desse tabuleiro de xadrez, para entender um pouquinho essa precificação. Essa cautela do pecuarista, essa cautela do frigorífico, né? Uns buscando melhorar a margem, outros buscando melhorar o preço, até para melhorar a rentabilidade da fazenda. Então é isso que vem ocorrendo nesses últimos dias no mercado de carne bovina, no mercado pecuário brasileiro. Bom, então ficou muito claro, né, Tiago, que o preço da carne tem sido um problema. Não sei se um problema, mas enfim, tem sido um ponto de atenção aí para os frigoríficos. Você pontuou muito bem que teve essa redução no preço da carne no próprio mercado interno e você ainda adicionou essa redução do preço no mercado internacional. E quando a gente olha a China, isso fica mais claro ainda. Ah, vamos só pontuar, ou enfim, colocar lado a lado, Hum, né? O que caiu em termos de carne e o que caiu em termos de boi, só para ficar mais claro essas duas posições juntas, Thiago. tá, joia. Então vamos lá, vamos colocar os números, né? Dar nome aos bois. É isso aí. A, a, ca- o boi gordo, comparando então janeiro, pensando janeiro desse ano, média, indicador CPEA, Exalc. 324,95 em janeiro, agora até dados de dia 10 de março, 310,95. Então eu tenho uma queda de 4,31% para o boi gordo, para a arroba do boi gordo aqui em São Paulo. Quando eu olho para a carne, pensando no atacado, São Paulo, mesma situação, média de janeiro, R$ 23,20 o quilo janeiro, e em março 21,88 até o dia de ontem. Então eu tenho uma redução de 5,68% frente à queda de 4,31 do boi gordo. Então é isso que vem ocorrendo nesse mercado. E aí só para complementar, o mercado externo, a carne exportada, média Brasil, 4 dólares e 82 centavos o quilo, né, os cents, em janeiro, recuou para 4,79 dólares o quilo. Então, uma queda de 0,7, média Brasil. Se eu olhar a China comprou ou pagou a carne brasileira, em média, 4 dólares e 92 o quilo em janeiro, frente aí fevereiro a 4 dólares e 83, uma redução de 1,9%. Enfim, isso justifica tecnicamente o frigorífico tentando pressionar aí as cotações da arroba do boi gordo para tentar ajustar aí essa relação de troca de carne por boi ou de boi por carne. Sim. É, é,
Agora, Tiago, isso é Ah, uma tendência? Você vê isso como uma pressão que deve continuar até o frigorífico conseguir fazer esse ajuste? Ou alguns outros fatores podem aí prevalecer e o mercado seguir para outros lados? olha, Alexander, o mercado é dinâmico, né? Como a gente sempre fala. A gente olha as exportações em março, né? Os dados que saíram ontem da SECEX mostram 60 mil toneladas, né? Nos 3 dias úteis, né? Então eles pegaram os 3 dias úteis, contemplaram, é lógico, 20 mil toneladas por dia é um número totalmente gigante perante a média que de 10, 12, pensando 9, 8 o que aconteceu. Então, obviamente, se eu olhar a semana como um todo, né, em média 12 mil, então ela vem bem também, isso estimula. Tanto que é interessante, quando o mercado, obviamente, pode ter especulação também, é natural, o mercado futuro, no começo da tarde, algo em torno de 302, ele termina algo em torno de 307. Que isso também pode reverter hoje, é natural do entendimento, mas por isso que eu falei, o mercado é muito dinâmico. Pelo lado das exportações, positivo, eu tenho a primeira quinzena do mês, é natural uma oxigenação na renda e no consumo, tanto que a carne no atacado nesses últimos 2 dias deu uma valorizada assim, então ela termina ou ela começa o mês de março a 21,82 reais o quilo, carcaça casada. Ontem foi negociada a 21,92, aumentou 10 centavos. É interessante. Então, é natural também da primeira quinzena. Pensando do lado positivo de valorização, que isso pode ajudar também na fluidez da carne do frigorífico e no pagamento um pouco maior do boi gordo. Por outro lado, como a gente sempre fala, eu tenho, falando de carne ainda, eu tenho uma carne suína que já caiu 2% em março, eu tenho uma carne de frango que está praticamente estável, 0,10% de alta, ó, saiu de 8,31 para 8,32, então praticamente, vamos dizer, andando de lado. E é claro que o consumidor ele sente esse momento, o consumidor ele presta atenção. Soma-se a isso todo o período que a gente começa a entrar no mercado de pecuário. A gente abateu muita fêmea, ainda sim. A dinâmica foi essa. Houve sim um achatamento, né, do preço do boi gordo em relação ao preço da vaca adulta. Eu não estou falando da novilha. Muitos pecuaristas entregaram mais até a vaca valendo menos, né? Até estimula a melhorar um pouco a margem de algumas indústrias, principalmente no interior do país, pensando no mercado regional, no mercado nacional. E por outro lado, eu tenho a saída, né, o final da safra. Eu tenho regiões que eu tenho seca, né? Tenho regiões com problema no pasto, né? A gente vem citando sempre o estado do Mato Grosso que veio com problema, mas realmente eu tenho algumas valorizações e a dificuldade daí também de encontrar o gado magro, o bezerro, mas por outro lado, eu tendo esse animal pronto, eu vou soltando esse animal. Então, é natural que esse animal apareça também março, abril. Por isso que eu disse, o mercado é muito dinâmico. Pelo lado da demanda, está sendo interessante o movimento que aconteceu nas exportações, e, de certa maneira, esse movimento é um pouquinho aquecido da demanda interna. Não é como uma demanda externa, mas é interessante que valorizou um pouco, até pensando nessa primeira semana que vai fechar a primeira quinzena aqui na sexta, no sábado. Agora, por outro lado, eu tenho a oferta. Eu tenho o tradicional efeito manada. Muitos pecuaristas veem a arroba cair 320, 315, 310. Pera aí, será que vai fechar no 307 lá do mercado futuro? Então eu prefiro operacionalizar 310. Tentar uma negociação um pouco maior, 314, 315, 312, que seja. E aí eu começo a entregar meus animais e a formar a escala da indústria. Natural da oferta e demanda do mercado. Então, é tendência o que está acontecendo, é trabalhar a margem, é tendência das duas pontas, tanto frigorífico como pecuarista. É entender essa oportunidade que tem sido observados em determinados períodos do mês. A gente sabe que a gente tem uma saída de safra nos últimos 2 anos, a gente teve um degrau muito importante aí de queda em abril, maio. Isso tradicionalmente também ocorre. O próprio mercado futuro, por mais que valorizou, mostra isso. Então eu tenho que buscar esse ajuste, sim, e esse entendimento. Mas que a gente tem um cenário
equilibrado aí, dado essa queda de braço entre os dois elos aí da negociação, nesses primeiros dias, sim, a gente consegue observar isso. Então, temos do lado positivo, digamos, para os preços, a boa evolução da exportação e o próprio mercado futuro precificando aí esse bom momento das exportações, mas por outro, a atenção principalmente com mais oferta, que pode aparecer daqui para frente, mais oferta de animais, e também com essa concorrência entre as proteínas. Ou seja, enquanto a carne bovina está se valorizando, as demais proteínas ou estão estáveis ou estão perdendo aí no caso da carne suína. Vai chegar um momento que a opção por proteínas mais baratas pode também acontecer, né, Tiago? Natural e natural de segunda quinzena, né? Isso daí, a turma tá cansada de ouvir o Thiago falar, é natural. Eu acho que muitas vezes a gente tem esse aumento mais expressivo, né? Muito forte quando a gente observou do mercado futuro, precificando uma alta em apenas um dia, isso deve se acomodar. Isso é natural, até porque a gente estava falando em média de 302, 301, 300, caiu para 298, porque ainda eu tenho, se eu vou falar, eu tenho mais 20 dias, né? Não considerando só os dias úteis, né? Mas eu tenho ainda praticamente uma segunda quinzena de dinâmica de compra e venda de gado. As exportações tradicionalmente começam bem o mês, em médias diárias muito fortes, depois elas também se acomodam. Então é natural esse acomodamento do mercado, seja interno e externo, e que isso naturalmente respinga nos dois elos da cadeia, frigorífico e pecuarista. Diante desse cenário, obviamente que a gente está desenhando cenários e amanhã tudo pode mudar, né, Tiago, com alguma informação nova, enfim, seja de demanda, seja de oferta, enfim, é um desenho que a gente está fazendo. Mas diante desse cenário, a recomendação é o que? Aproveitar esses atuais preços? Olha, pensando nesse curtíssimo prazo, né? E quando você vê um cenário de preços, né? Abril, maio, principalmente. Aí estou falando do mercado futuro 304, 305, mas principalmente essa transição de final de março, que a arroba já chegou a 300 no mercado futuro, 298, e primeira quinzena de abril até o final de abril, é interessante o pecuarista fazer a conta. Vamos falar, a média de preços ao redor dos seus 310, 311, de certa maneira está interessante. Não, talvez esperar muito a virada da segunda quinzena. É importante a gente olhar o que aconteceu no começo de março, pensando o final do março, que era algo em torno dos 298. Sim, olhar esse momento que é importante, a dinâmica, pelo menos, da semana e tomar essa decisão, né? Pode ser um momento interessante, pensando que que eu tiver que entregar gado nesse período. É claro, se eu tiver condição de manter esse animal aí, obviamente, para junho, julho, que é outra condição de preços, né, que o próprio mercado futuro mostra isso, é mais interessante, mas tem esse período aí que a gente precisa ficar um pouco atento aí, como eu disse, segunda quinzena de março, começo de abril, sempre tem uma transição forte no mercado do boi gordo. Tá, então vamos imaginar que o produtor não gosta desse número 310, acha que é pouco para ele e tal, mas pensar no futuro, pensar na reposição, pode ser uma boa estratégia nesse momento, Tiago? Aproveitar para fazer a compra de reposição, ou já não é mais, já passou do momento, enfim. Como é que ele pode se convencer, digamos assim, que o momento pode ser interessante? Não, o momento ainda é favorável, sim. O momento é favorável, tá? A gente está falando, né, pegando uma relação de troca, boi e bezerro, por exemplo. Ah, não, já foi melhor, principalmente final do ano, aí se eu pegar de outubro a dezembro. Sim, de outubro a dezembro foi melhor porque o preço do boi explodiu. E a gente estava nessa transição de ciclo de baixa do bezerro. Obviamente o bezerro já subindo, mas uma transição muito forte aí do que a gente está observando. Agora, ainda é interessante, porque a gente vem tradicionalmente com uma oferta de bezerro. E se a gente olhar a sazonalidade do preço do bezerro,
os meses interessantes de compra são a partir de março, né? O preço do bezerro, ele atinge um pico entre janeiro e março, mas principalmente março, abril, aí ele já começa a dar uma precificação menor, porque eu tenho, obviamente, também o desmame dele, né? E aí eu oferto mais esse tipo de animal no mercado. Mas a relação de troca ainda está com vida ativa. Como eu disse, o preço do boi ele pode até cair mais para frente e vai coincidir com uma queda do bezerro. Natural jogar uma pressão no mercado. Mas é um momento interessante ainda. A relação de troca está positiva para o pecuarista, sim. Pode melhorar, Tiago, então? Vem oferta de bezerro por aí A ou... questão é eu ter mais oferta de bezerro e eu sair com a entre safra de boi, né? Ah, Aí os dois preço... pressionados, Aham, entendeu? aham. Exato, exato. Tradicionalmente, as melhores relações de troca ocorrem do final do ano até o começo do ano. Porque por mais que eu tenha bezerros mais baratos a partir de agora, abril, maio, junho, eu também jogo uma pressão em cima do boi. Porque eu jogo o final de safra e eu jogo uma pressão, uma maior oferta no mercado desse animal gordo também, tá? Mas é um momento interessante pensando em toda a dinâmica do mercado pecuário nos próximos anos. Quem tiver a oportunidade de comprar bezerro é uma boa opção. Muito bem. Ô, Tiago, eu acompanho, né, o CPEA através do WhatsApp de vocês agora, tem lá um WhatsApp diário ali com informações sobre o mercado, enfim. E ontem mesmo vocês divulgaram uma tabelinha, eu estava até dando uma olhada nela aqui agora, mostrando ali, né, o que, que aconteceu e, enfim, as relações dos preços, né? E quando a gente olha o preço de ontem do indicador CPEA e a variação no mês, a gente tem uma alta aí de 0,16%. Estou falando no mês. Sim, E quando a gente olha para o perfeito. bezerro, Mato Grosso do Sul, a gente tem um preço da cabeça de 2.631,14 e Isso, uma queda de 0,67% no mês. Ou seja, perfeito. é uma Favoreceu. combinação interessante aí, né? Favorável. Interessante, perfeito. A linha de raciocínio é essa, né? É um momento bom, até mesmo para quem tiver a necessidade de liquidar gado e fazer essa reposição, porque o bezerro, né, acabou caindo mais do que o boi gordo nesse momento. Nesse momento, é isso que a gente vem notando. Então, eu tenho uma pressão ao longo da cadeia favorecendo essa relação de troca. E o próprio mercado futuro, né, 307,15, o vencimento março, que no mês significa uma alta de 1,76%, contra uma queda de 0,67% aí do bezerro. Enfim, para se pensar aí, de repente, quem tiver atrasado com a reposição, de repente fazer umas contas aí e ver se não é o momento, né, Tiago? O problema é saber, como você disse, o melhor momento já aconteceu, mas será que ainda vale a pena? É fazer conta, né? Fazer conta, mas eu acredito ainda que vale muito a pena, Alexander. A gente já disse algumas vezes aqui, a gente tem um cenário muito positivo para a pecuária. É que é natural as oscilações, a volatilidade do preço em momentos do ano, os custos vêm para todo mundo no começo do ano, assim como os custos dos insumos estão elevados, mas a gente tem um cenário bem interessante. E essa relação de troca, pensando num bezerro que ainda está barato, talvez não seja tão barato como estava lá em junho do ano passado, né? Em fevereiro, março, abril, mas boi gordo também derretendo. Mas pensando nesse bezerro para 2026, 27, dependendo do sistema de produção, mas principalmente para o ano que vem, é interessante. Eu acho que é importante fazer essa conta pensando no médio e longo prazo, que com certeza será positivo para o pecuarista brasileiro. Agora, Tiago, me diz uma coisa. A gente estava esperando que esse ano já fosse refletir, né, em redução de oferta e, enfim, a gente já pudesse ver o ciclo pecuário começando aí a atuar. Mas daí a gente começa a ver os números de abate de fêmeas preponderante ainda no primeiro bimestre, volume de abates aumentando em relação ao ano passado, consequentemente maior produção de carne. O que está acontecendo, Tiago? O ciclo pecuário não chegou ou
já estamos aí nos últimos sinais de virada de ciclo? Enfim, qual que é a sua análise dessa situação do ciclo pecuário? Vamos lá. É importante a pergunta, né? Porque a gente, é claro, a expectativa e no bom sentido, tá, Alexander? Virou moda, a gente fala de ciclo pecuário. Eu acho que é positivo. E, de novo, não é ironia, não é crítica, não. Acho que a gente tem que falar, porque essa é a dinâmica, tá? Mas fica muito na expectativa. Virou, virou, virou. Se a gente analisar os números, pensando no preço do bezerro, o preço do bezerro virou. Só que a gente tem um estoque de fêmea ainda muito alto, que vem de... A gente investiu muito em 2021, 22. O pecuarista investiu muito. Foi as maiores taxas de inseminação artificial de vendas de sêmen da história, 21 e 22 também. Caiu 22 em relação a 21, que foi o melhor momento da história. Mas não caiu para voltar ao mesmo nível de 2019. Foi o segundo melhor ano de 2022. Então, tudo que eu investi em 22, o bezerro nasceu em 23, a bezerra nasceu em 23, desmamou em 24. Então, tem uma caixa de animais dessa época. Tiago, abatemos vaca prenhe. Sim, mas não foi um número extraordinário. Eu tenho esse animal de todo esse investimento. Então, a vaca de hoje é a vaca de 21, por exemplo. Eu tenho ainda, de novo, esse estoque. É claro que o ciclo reduziu. A gente fala já de prenhez de 14, 20 meses, 24 meses. Não é mais aquela coisa de 36, como ainda é um muito modal no Brasil, a primeira cria, né? Mas a gente está falando já de novilha sendo emprenhada com 14 meses. Ok, tá? Mas esse animal, ele vai ter que aparecer. Essa vaca vai aparecer. E para quem gosta de falar do ciclo pecuário, eu acho que é importante, né? A gente vem mostrando sempre, se a gente pegar aqueles últimos anos, né? A gente teve três grandes ciclos, né? De 6, 7, 6 anos. Tá? Sempre pensando, então, de 21 pico, 15 pico, 2008 pico, 2002 pico do bezerro. De 2008 a 2008, a gente teve 4 anos que o abate de fêmeas ficou acima de 45%. 4 anos. Daí de 2008 a 2015, nós tivemos claramente 3 anos que ficaram acima de 45%, mais 2 anos muito próximos de 45%. Teve um ano de 44,9%, para ser bem cirúrgico, né? Essa- Bem detalhista. Mas que seja, para mim eu considero, tivemos 4 anos e 45% da abate de fêmeas. Aí no último ciclo, a gente teve aí 2015 a 2021, a gente teve aí sim só 3 anos com abate de fêmeas acima de 45 meses. Só 3 anos. E daí vamos pegar o ciclo atual, de 21 para cá. No mínimo 6 anos. A não ser que a revolução realmente teve muita tecnologia. Tem, mas a gente só teve 2 anos ainda de abate acima de 45%. 2 anos, 23 e 24. Pode ter reduzido mais, pode ser que não passe 45% do abate de vaca. Estou falando do primeiro tri, principalmente. Sim, Uhum. pode ser, pode ser. Mas que vai chegar perto, vai. Eu não acredito que a gente vai bater o recorde de abate de fêmeas dos últimos 2 anos. Não, o que aconteceu em 23, 24, os recordes, mas Foi que ainda topo, a né? gente vai ter um volume maior de abate de fêmeas, eu acredito que a gente ainda vai ter. Menor do que os últimos anos, mas um volume considerado, dado até todo esse cenário, né? Porque também outro ponto, desculpa prolongar a minha fala aqui, mas a gente teve um período de seca no Brasil Central muito sério. Sim, sim. Aí a vaca que desmama em maio, ela entrou num período que não choveu, teve queimada. E aí, qual que é a recuperação do índice de massa corporal dessa fêmea nesse período? Para ser emprenhada. Aí atrasou a prenhez dela. Aí muita vaca não emprenhou. Aí ela está sendo descartada. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente entender isso daí. Eu acho que a gente já está naquela virada, a gente já está quase nos finalmente. Assim. O bezerro já mostrou isso. O bezerro, em média, já saiu de R$ 2.000 para 2.600. Ele não vai voltar mais para R$ 2.000. Ele pode dar uma caída natural, mas a gente já está deixando isso e olhando, obviamente, um cenário mais favorável, mas que ainda tem o primeiro quadrimestre, não, o primeiro semestre de 25.
ainda com uma oferta muito grande de todo o investimento que foi feito. Por isso que os números recordes de produção, abate de fêmeas, assim por diante. Ou seja, estamos pagando pela tecnologia, pelos investimentos, hein, Tiago? É escala, né? É igual eu colocar um produtor de soja aqui, o setor de soja, e o setor de soja vai bater recorde de novo. E com preços lá embaixo. Eu preciso melhorar, mas realmente a gente paga o preço de colocar tecnologia, mas eu, entre aspas, eu, eu estou vendo um preço menor, sim. Mas a minha margem pode ter certeza que tem quem está Melhorou, né? produzindo boi gordo de 20, 21, 22 roupas está ganhando dinheiro. Você ganha na produtividade no final das Você contas, ganha né? na produtividade, concordo. É isso daí mesmo. E é o que acontece em grãos. Quando o preço cai, machuca todo mundo. Margem cai para todo mundo. Mas aquele produtivo, ele tem uma margem, não vou dizer superior, grande, giga, mas ele tem uma margem interessante, uma margem positiva. Muito bem. Tiago, então, mercado mais firme, uma mudança nessa tendência de mais oferta, talvez só para o segundo semestre, então. Pensando nessa lógica, eu acho que é naquela transição que a gente sempre tem de junho, julho, agosto. Né? A gente observa, ainda tem os preços altos dos grãos, né? A grande preocupação, isso daí a gente deixa para a próxima, mas começa a ter uma latência. Ah, o grão está subindo, o milho está subindo, né? O milho está subindo, o milho está subindo, qual que é o teto? O boi não estando bom, o milho estando alto, eu tiro o pé do primeiro giro, né? Eu Ah, tiro o é. pé do primeiro giro, aí eu posso começar a restringir essa oferta. Tudo que aconteceu ano passado também. Eu ter, né, há 2 anos atrás, o girão, né? Lembra? Eu tive o girão, o segundo girão lá, que foi, na verdade, não foi o segundo, foi o que a gente postergou porque os custos vieram e a arroba não estava com, principalmente em 23, quando o milho, né, estava muito próximo de 100, naquela, começou a cair a partir de abril. Aí segurou. O ano passado foi diferente. O preço do boi não estava convidativo, né, para muitos. Daí eu também atrasei a entrada de gado no coxo, que foi aparecer mais em julho. Então isso pode favorecer a redução de oferta e uma valorização mais no médio prazo. Estou sempre falando curto prazo agora, esses meses, médio prazo, mediano, longo prazo, final do ano, né? É. Muito bem. Tiago, tudo isso a gente está falando dentro da perspectiva, obviamente, da oferta, a oferta ainda presente, enfim. Mas a gente tem que entender também qual é a dinâmica da demanda, principalmente, né? Tem algumas informações aqui, queria ter né, a sua colaboração e, enfim, a sua confirmação dessas informações. Por exemplo, a gente teve abate bovino em janeiro de 2025, totalizando 3,3 milhões de cabeças, um aumento de 9% em relação a dezembro. Ou quando a gente considera o abate diário, a média diária, um aumento de 4,81% em relação a dezembro e 44% acima do mesmo período de 2024. Isso também refletiu no aumento de produção de carne, 863 mil toneladas, um crescimento aí de quase 8% em comparação com dezembro de 2024. Mas apesar disso, apesar desse aumento de oferta, a gente ainda viu, ou pelo menos em janeiro ali, né, esse boi reagindo, ou trabalhando, ou finalizando o mês de forma positiva. Qual que é a sua análise da demanda? A gente está colocando mais carne no mercado, a gente está disponibilizando mais matéria-prima aí para os frigoríficos e, consequentemente, né, produção de carne. E a demanda aparentemente atendeu. Mas até quando, Tiago? Até quando dá para contar com essa demanda, na sua opinião? É um outro ponto, é uma análise bem interessante mesmo. Eu vou acrescentar, só também a gente teve aí, só para pegar fevereiro, teve o melhor fevereiro da história de exportação, né? Sim, Melhor sim, fevereiro, né? Então a verdade. gente não atingiu recordes, mas a gente conseguiu escoar um pouco, isso ajudou a se sustentar. Mas é claro, 70 a 75% da nossa carne é consumida no mercado doméstico. Então, quando a gente olha os indicadores financeiros, e eu nem estou pensando no longo prazo, estou pensando o atual. A renda média do brasileiro é uma das maiores dos últimos, vamos dizer, 12, 15 anos, tá? A gente está muito próximo daquele período
da pandemia, quando a gente teve o auxílio, daí a renda média do brasileiro subiu, né, Uhum. do auxílio emergencial, mas a gente, se tirar aquele período, aqueles 3 meses, a nossa renda, que termina o ano e começa a janeiro, que ainda a gente tem um nível de população muito grande empregado, a gente vai começar a sentir a partir de agora os trabalhos temporários, que ainda respingou o pagamento em janeiro, então a população entrou em 2025 com o dinheiro, apesar da dívida, né? A dívida subiu bastante, né? Em torno de 70% das famílias endividadas, a dívida subiu, Pois mas é. a renda do brasileiro é uma das mais altas, com uma taxa de desemprego uma das mais baixas. Então isso estimulou o brasileiro a comer carne. E aí vem a sua pergunta, até quando isso? A gente sabe que o juros está alto, empresas Inflação segurando, subindo. perfeito, perfeito. Todo esse cenário de custo, o diesel sobe, subiu agora, subiu no final de janeiro, né? O diesel sobe, a gasolina sobe, o etanol sobe. Eu jogo uma pressão grande na carteira aqui do Thiago quando eu vou completar o tanque do meu carro. Eu já começo a olhar. Não à toa que a gente observa, por exemplo, trazendo para a carne bovina uma tradicionalmente todo ano uma redução dos preços do corte do traseiro e um aumento dos preços do corte dianteiro, obviamente para equilibrar o combo carcaça, né? Então, isso é natural, mas então a demanda interna, ela entrou em 2025 positivamente. Positivamente, mas é claro que a partir, né, começa fevereiro, a ressaca vem, ainda a gente teve uma dinâmica do carnaval, muita confraternização, tá muito calor, a turma realmente está se reunindo, e aí a gente começa a observar agora, o Brasil começou a trabalhar, né? Vamos aproveitar a brincadeira de todo mundo. Eu já trabalhei desde o começo de janeiro já, É, viu? nós aqui também, viu, Thiago? Mas é verdade, o Mas Brasil só é, volta depois do carnaval, né? é natural, a ressaca vem junto, fevereiro são 31 dias, né? Não vai ter feriado, tem que trabalhar e vai chegando no final do mês o dinheiro está curto, com certeza. Então tem toda essa dinâmica também que ajuda a entender. Então uma hora, naturalmente, que o consumo doméstico ele acusa, tá? É, né? E daí a gente vai ter que contar com essa oferta mais restrita para equilibrar as coisas, né? Porque senão. Perfeito, perfeito. Eu acho que aí entra o ponto final de safra, ressaca do consumidor, aí a necessidade de eu entender como que está esse boi gordo aí, né? A condição de pasto em algumas regiões. A gente fala, vamos falar aqui de São Paulo, naquela São Paulo, transição do MS, Goiás, Minas, né? MT, algumas regiões chovendo bem, mas é, tá seco, perdão, Paraná chovendo bem. Eu tenho uma região aí, vamos dizer, o coração do Brasil, assim, né? Aquela transição dos estados, onde a gente tá um calor extremo, 36, 38 graus, Presidente Prudente 38 graus, e a condição de pasto? Precisa chover. E aí por mais que daí eu tenha o final de safra, qual que é a qualidade desse animal, qual que é o peso desse meu animal. Então tudo isso vai compor sim essa precificação aí com um cenário de demanda interna mais pressionado. É. Muito bem, show de informação. Tiago Bernardino de Carvalho, lá do CPE, aqui com a gente, trazendo informações importantes, traçando tendências ou cenários aí que podem te ajudar a tomar decisões importantes, principalmente nesse momento de incerteza e de pressão no mercado que a gente está vendo acontecer. Principalmente em relação aí à arroba do boi gordo. Então, fique atento às possibilidades, os bons negócios vão aparecer e, obviamente, faça as contas e entenda se é um bom momento para você. Claro que não dá para generalizar, cada um tem sua conta, cada um tem a sua estratégia, mas enfim, faça as contas e deixe de olhar o preço, ou a referência, enfim, o valor que está sendo divulgado. Entenda o que vai retornar para dentro do seu bolso. Eu acho que isso é a melhor conta que cada produtor, cada pecuarista pode fazer, né, Tiago? Eu acho que é isso, você tocou um ponto importante, né? Por mais que a gente fala que a gente tem padrões de animais, né? Falando especificamente do boi gordo, né? A gente tem, obviamente, diferentes classes de raças, de categoria, macho, fêmea, jovem, adulto, etc. Mas
a gente tem que deixar de lado muitas vezes de olhar, obviamente, eu preciso vender a 311,45. Não, eu tenho que valorizar o meu produto, o que que eu tenho de melhor, qual que é o meu volume, qual que é a minha negociação com a indústria, né? Quando eu vou escalar esse animal, tudo isso vai compor o preço final, né? Então, desde premiação, desde fidelidade, desde volume, tudo isso vai fazer com que eu valorize meu produto e consiga, obviamente, um preço. Agora, se eu sei também que eu tô com um gado de fundão, eu sei, né? Obviamente, eu vou ter um outro tipo de negociação. Então, é cada um olhando, entendendo o que eu posso fazer para melhorar minha lucratividade, né? Sem querer, obviamente, sempre precificar por aquele preço indicador. Show de bola. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trocando essa ideia, trazendo esses argumentos importantes aí para ajudar o pecuarista na tomada de decisão. Volte sempre, Thiago. Obrigado. Sempre bom estar aqui conversando com vocês, Notícias Agrícolas, um canal muito importante em termos de informação, né? E conta sempre com a gente. A gente sempre está à disposição e qualquer novidade a gente volta sim, com certeza. Grande abraço aí, boa semana para todo mundo. Abraço para você, meu amigo, até a próxima. Muito bem, tá aí Thiago Bernardino de Carvalho lá do CPEA aqui com a gente, trazendo importantes informações e colocando números, fazendo contas, enfim, nos dando subsídios aí para tomada de decisão. Vamos ver como é que está o mercado nesse momento e principalmente entender como é que está a situação lá no mercado futuro da B3. O boi gordo hoje trabalhando de forma indefinida, aí dá para a gente ver na tela. Março R$ 306, está recuando 0,47%, mas o abril já tem uma alta de 0,12% a R$ 304,55. Maio volta a cair 0,2%, R$ 305. Maio aí dá para entender, principalmente por conta do início ou final da safra, início da entre-safra. E a gente tem aí o indicador CPEA, né? A R$ 311,45, isso é o fechamento de ontem, uma queda de 0,06%. Muito bem, esses são os números por enquanto, lembrando que a B3 ainda está em andamento e, portanto, sujeita aí a alterações. No final do dia tem fechamento do mercado, você acompanha todas as informações, inclusive a variação dos preços e a finalização dos negócios no mercado do boi gordo. E hoje a gente tem aí informações além do boi gordo também do café, da soja, do milho, do próprio açúcar também, para que você seja o produtor mais bem informado do país. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que na sequência a gente tem aí mais informações do mercado do arroz, entrevista com Evandro Oliveira lá da Safras e Mercado. Continue com a gente, até a próxima.